pessoal, bem-vindo. Depois da nossa última aula sobre os sofistas, hoje nós temos um outro tema, o primeiro dos três grandes filósofos. E essa sequência tem que ser sabida, sim, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nesta sequência, Sócrates foi professor de Platão, Platão foi professor de Aristóteles. E Aristóteles, por sua vez, de Alexandre Magno, mas isso é outra aula e outra história. Hoje é o primeiro dos três, Sócrates. Ele nasceu em Atenas em 470 ou 469 a.C. e morreu na mesma cidade em 399. O seu pai era escultor e a sua mãe era parteira. Por que eu estou falando que a mãe dele era parteira? Porque daí vem o método socrático, ou seja, do parto das ideias, que ele vai chamar de maiêutica. Isso é chave. Preste atenção. Maiêutica, o que é? O parto das ideias. Ele, especificamente, provavelmente não sabia escrever, mas ele falava na ágora, ou seja, na praça, né? Mas nós conhecemos ele através do seu discípulo Platão. Platão é que escreveu sobre Sócrates. E aí vem a questão do oráculo. O que é um oráculo? São os adivinhos do templo, muito comum na antiga Grécia, né? Que os oráculos, né, eles entravam em transe mediúnico, e no caso de Atenas tinha o oráculo de Delfos, do templo de Delfos, né, em que aparece exatamente esta referência, essa frase chave em Sócrates, que é conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se conhecendo é que nós vamos conhecer a nós mesmos, o mundo e as coisas. Então, esta referência que nós temos de Sócrates é conhece-te a ti mesmo. Não é necessariamente uma frase dele, mas era uma frase que estava escrito nesse templo. Só que ele tomava isso como a sua grande lição. Conhece-te a ti mesmo. Então, o caminho para o conhecimento é se conhecendo. Sob que forma? Sobre a forma da maiêutica. O que é a maiêutica, então? É o parto das ideias. Então, o conhecimento vem da nossa própria reflexão. O conhecimento surge da nossa própria capacidade. Por isso, a maiêutica é uma das referências em Sócrates e a segunda é a ironia. Por que a ironia? É você pôr à prova, é você pôr em dúvida aquilo que você acha correto e absoluto. Ou seja, tudo tem que ser continuamente questionado. Tudo tem que ser posto à prova. Isto é a ironia. Então, quando nós falamos de Sócrates, nós temos que compreender exatamente esses dois elementos. Tá? Tem que ficar bem claro isso, porque a partir daí é que nós vamos compreender essa ideia, digamos assim, de Sócrates, ok? Vamos lá então. Quem é o homem mais sábio da Grécia? Lógico, os próprios oráculos do templo diziam que era exatamente Sócrates, e isso provocou muita inveja de outras pessoas, né? Por quê? Ele vai dizer que só sei que nada sei. Esta sim é uma frase típica de Sócrates, no sentido de que ele está assumindo que não sabe, não necessariamente que não sabe, mas de que aquilo que ele sabe é muito pouco frente a todo o conhecimento que existe no universo, na natureza e nas coisas. Então, quando Sócrates fala só sei que nada sei, não é que ele necessariamente não saiba nada, mas o que ele sabe ainda é muito pouco diante de tanto conhecimento. Dos questionamentos de Sócrates é exatamente sobre a essência do ser humano. Quem eu sou? Né? Qual que é a minha alma? Qual que é a minha intenção? O que eu vou fazer? Então, ele vai entender que essa alma é sede da nossa atividade pensante e eticamente operante, ou seja, as nossas escolhas, as nossas opções. Então, devemos cuidar mais da nossa alma do que do nosso corpo. Então, Sócrates vai defender a tese de que o ser humano, o homem, usa como instrumento o seu corpo, mas o que ordena o corpo é a psique, em grego, que quer dizer alma. Então, daí surge uma ética socrática. Que ética é esta? A da virtude.
Então ele vai dizer que a virtude do homem, do ser humano, é aquilo que faz com que a alma seja boa e perfeita. Então, em grego nós temos um termo para isso que é areté. Areté em grego quer dizer virtude, é a sabedoria, é a justiça, é a fortaleza, é a temperança, ou seja, é a busca do conhecimento e evitar o vício. Essa é a questão da diferença entre o vício e o costume. O vício é o quê? Você repetir o erro. A virtude é você repetir as coisas certas. Então, areté é a virtude, é essa busca. Então, ele vai dizer, o homem até pode errar por ignorância, por não conhecer, mas aí ele precisa superar isso. Então a expressão mais importante da psique é esse autodomínio, é o estar sempre querendo buscar mais, saber mais. E daí que a partir deste mecanismo de buscar o conhecimento é que a liberdade vai consistir no domínio dos vícios pela razão. A razão é a arma que a nossa liberdade, as minhas escolhas e as minhas opções têm de dominar os vícios, ou seja, os meus costumes que não são positivos. Então, para mim, quem é virtuoso, seja homem ou mulher, é feliz, ao passo que o injusto é infeliz. Então, a felicidade aqui, ou seja, o ápice, o alvo do virtuoso é aquele que provoca, que desenvolve a justiça. Só aí haverá a felicidade, que em grego vai chamar de eudaimonia. Agora a política. A política era contra a democracia aristocrática de Atenas e defendia que o filósofo seria o perfeito governante do Estado. Ou seja, aquele governante ele tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa justiça, tem que ter esse sentido de saber o que é certo, o que é errado, afastar os vícios e trazer bons costumes, boas normas para o povo, ok? Acontece que, dizendo isso, Sócrates criou muitos inimigos na corte, na aristocracia, na política da própria cidade de Atenas, Ou seja, ele teve 3 grandes acusadores, Lícon, Ânito e Meleto, ou seja, o representante dos artífices, dos poetas e dos políticos, que o acusaram de não acreditar nos costumes dos deuses gregos, por primeiro argumento. Segundo argumento, unir-se a deuses malignos que gostam de destruir as cidades. E terceiro, corromper os jovens com suas ideias. Então, qual foi a pena dele em 399? Ou seja, ele recebeu ou a opção do exílio ou a opção da morte. E aí ele não abaixou a cabeça no sentido de dizer, não, eu não vou sair dessa cidade por o que eu disse é correto. Então, ele diz, me dê o cálice de cicuta. Cicuta é um veneno, que vem de uma planta que cresce junto aos lagos, aos pântanos, uma taboa cicuta, então é um veneno, e ele tomou o cálice deste veneno. O texto, ou seja, da chamada Apologia de Sócrates, que é o texto final dele, que está justificando por que ele fez isso, ele está dizendo que exatamente a vida dele é uma vida de valor. O que vem depois, seja um sono ou seja o fim, não importa. O que importa é aquilo que nós vivemos. Então, esses são os princípios de Sócrates, o primeiro dos grandes 3 filósofos dessa aula 4. E quem for fazer o exercício, por favor, entre lá no Classroom, e deixar bem claro que os textos, digamos assim, de Sócrates, eles vão ocorrer em forma de diálogos, E quem escreveu os textos de Sócrates foi Platão, o seu discípulo. Então Sócrates mesmo não tem escrito próprio de punho. Então ele vai falar sobre a virtude, ele vai falar na ágora, ele vai trabalhar com a ferramenta da oratória contra os sofistas, mas ele vai trabalhar em forma de diálogos. Ou seja, quando ele diz eu só sei que nada sei, ele está dizendo que aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer adquirir o conhecimento. Ou seja, reconhecer o seu tamanho frente a toda esta natureza é se trazer, é se valorizar.
Então, esse é o elemento de Sócrates, onde ele utiliza exatamente esses dois contextos, a ironia e a maiêutica. O que é a ironia? É você duvidar das verdades que se lhe são postas. Então, você vai contrapor, mesmo que seja na forma de ironia. E o que é a maiêutica? A partir desses questionamentos, você vai provocar o parto das ideias, ok? Então, pessoal, por hoje seria isso. Agradeço a todos e até o nosso próximo encontro, ok? Até mais, então. Até mais.